E no vídeo de hoje, ou na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Porque sim, não existe uma única maneira de ganhar dinheiro, mas algumas maneiras e algumas estratégias. Então, fica comigo nessa aula. Primeiro, se você ainda não me conhece, sou Juliana Mask, educadora financeira, e neste canal falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixa teu like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal. Assim, a plataforma reconhece que esse é um conteúdo importante e distribui para mais pessoas. Essa aula de hoje faz parte de uma série de aulas da playlist Bolsa de Valores. Se você é novo na renda variável, na Bolsa de Valores, eu recomendo que você dê uma olhadinha nessa playlist Bolsa de Valores e comece a assistir desde a aula 1 até essa aula, porque vale muito a pena, é bastante conteúdo. E se você caiu de paraquedas aqui e não conhece nem sobre renda fixa, nem sobre renda variável, tem bastante vídeo aqui no canal onde eu entro nas corretoras, te ajudo a analisar ativos da renda fixa e agora da renda variável, tá bom? Então, vem comigo na aula. E nessa aula, a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, na renda variável. Na Bolsa de Valores, a gente ganha dinheiro no ganho do capital, que é quando você realmente compra a empresa, compra a ação por um preço mais baixo do que você vende. Você pode comprar por um determinado preço e esperar essa ação render, valorizar e vender. E essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda é uma maneira de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, nas ações. Você pode ganhar dinheiro com os proventos, que são os dividendos, que é o lucro da empresa que é dividido entre os acionistas. Tem empresas que elas dividem esse lucro mensalmente. Os fundos imobiliários fazem isso, mensalmente eles dividem os lucros entre os acionistas. Tem empresas que dividem trimestralmente, outras semestralmente, mas o mais comum é você encontrar nos fundos imobiliários esse pagamento de dividendos mensal, e nas empresas o mais comum é encontrar trimestral, que elas distribuam esses dividendos a cada 3 meses. Esses proventos podem vir de dividendos ou de juros sobre capital próprio, que de qualquer maneira vai entrar o dinheiro na sua conta, mas tem diferenças tributárias nesses dois. O desconto, o imposto de renda, ele é descontado na fonte, ou seja, o dividendo vai voltar para você mensalmente na tua carteira, na tua corretora, já com o imposto de renda descontado. Então, você não precisa se preocupar com isso. Já o dividendo dos fundos imobiliários não tem imposto de renda, é isento de imposto de renda. Aqui é interessante você saber sobre o retorno aos acionistas. A cada 3 meses, é um exemplo, né? Porque pode ser mensal, trimestral, bimestral, anual, semestral, enfim. Mas digamos que a cada 3 meses, a Petrobras, vamos usar ela como exemplo, já que ela já está na nossa lista, ela te paga dividendos. Você tem as ações dela e ela te paga dividendos a cada 3 meses. Como acionista, você tem uma posição acionária. Tem uma data limite para você ter comprado a Petrobras na tua carteira para receber os dividendos. Se você entrar um dia depois da data limite para comprar a ação, você não consegue os dividendos naquele momento. Temos a data X e a data COM. E a data COM é a data em que a ação já deve estar na sua carteira, que vai ser um dia normalmente depois da primeira data. Ela tem que estar na tua carteira para a divisão dos lucros fazerem parte dos seus dividendos também. Na renda variável, existem algumas estratégias para ganhar dinheiro. Uma delas é no curto prazo, o day trade, que é quando a pessoa compra um ativo e no mesmo dia ela vende esse ativo e ganha dinheiro com a diferença. Pode perder dinheiro, mas normalmente a pessoa analisa muito o gráfico para sair pelo menos com um pouco de lucro nessa ação. Mas como existe a demanda, a oferta e procura e as oscilações dos gráficos, muita gente perde dinheiro também no day trade, tentando pelo menos ter algum lucro no final do mês, fazendo isso diariamente. E existe o swing trade, que assim como o day trade, a pessoa compra o ativo e vende, mas não no mesmo dia, dias depois ou até meses depois. E sempre procura ganhar dinheiro nesse aumento de capital da empresa. Então, ela compra por um preço mais baixo, de repente, daqui 2, 3 meses, ela vende por um preço mais alto. Também corre o risco de perder dinheiro. E geralmente o swing trade e o day trade usam análise gráfica, porque elas avaliam apenas o preço para entrar em alguma ação e para fazer dinheiro dessa maneira, com o preço da própria ação subindo. E existe a estratégia do buy and hold, que é no longo prazo. E aqui entra a análise gráfica com menos potência e mais a análise fundamentalista,
que a pessoa vai procurar os fundamentos da empresa para conhecer realmente como que a empresa atua no mercado, como que é a gestão, a lucratividade, para entrar como sócio da empresa mesmo. E aqui a pessoa consegue ganhar dinheiro tanto no aumento do capital da empresa, quanto nos dividendos, nessa divisão de lucros da empresa. Nessa do longo prazo, o ideal é você não se atentar tanto ao preço, como a gente comentou, mas à empresa e pegar a empresa em vários momentos diferentes do mercado, com o preço alto, com o preço baixo, para conseguir o melhor preço médio. E afinal de contas, quanto custa investir na Bolsa de Valores? A gente já sabe como ganhar dinheiro, mas a gente precisa pagar alguma coisa além do nosso investimento? E a resposta é sim, nós precisamos. Para investir na Bolsa de Valores, existe também o imposto de renda. Como que funciona? Na compra e venda das ações, preste atenção em mim agora. Na compra e venda das ações, para ganho de capital, se você comprar por um preço baixo e vender por um preço alto, no mesmo mês, até R$20 mil, você é isento de imposto de renda. Ou seja, estratégia para você que quer fazer swing trade, comprar num preço e vender por um preço melhor. Ou se você, de repente, está numa ação que você gosta, quer ficar a longo prazo naquela empresa, mas viu uma oportunidade de ganho de capital no momento que a empresa subiu bastante, você, de repente, quer sair arriscando entrar mais tarde se ela voltar num preço bom, você até 20 mil não vai pagar imposto de renda. Se passar de 20 mil, paga imposto de renda sobre o rendimento, paga 15% do imposto de renda. Então, uma estratégia que muitas pessoas usam é nunca passar de 20 mil, para nunca pagar imposto de renda. Ou seja, é 15% do rendimento que vai se manter para ela, se ela cuidar desse valor. Acima disso, 15% é pago para imposto de renda. Fundos imobiliários. Se você comprar um fundo imobiliário e vender o fundo imobiliário com lucro, você paga sempre 20% do rendimento, sempre. Juros sobre capital próprio, dividendos das ações já são descontadas no imposto de renda, já vem descontado para você, não precisa pagar porque já foi pago 15%. Aí existem outras taxas, taxas de corretagem e algumas outras taxas na B3 que são pouquinhas, são centavos. A taxa de corretagem depende da corretora. Tem corretoras que cobram taxa de corretagem e outras corretoras não cobram taxa de corretagem. Atualmente, na última pesquisa que eu fiz, 11 corretoras que nós temos no Brasil não cobram taxa de corretagem, ou seja, a taxa de corretagem é zero. De qualquer maneira, confirma hoje se existem mais corretoras ou não, ou se a tua corretora cobra. Eu coloquei aqui algumas delas, que é a Clear, a Inter no Invest, que é a antiga Easy Invest, a Orama, a Rico, Toro Investimentos, são corretoras que você pode negociar na Bolsa de Valores através dela e não cobra essa taxa. Essa taxa de corretagem é quando a pessoa faz uma compra e uma venda de um ativo e tem que pagar uma taxa para realizar a compra e uma taxa para realizar a venda. Hoje, muitas delas não cobram, o que é muito bom. E eu te aconselho a ter na tua corretora, se você não tem, se a tua corretora de repente cobra essa taxa, procura uma outra corretora que não cobre, porque é mais dinheiro para trabalhar para você, certo? E uma pergunta que muita gente se faz: o dinheiro que está armazenado na Bolsa de Valores está na Bolsa de Valores. Não tem problema a tua corretora quebrar, porque o teu dinheiro está lá seguro. Só entrar em contato com a Bolsa de Valores, com a B3, e pedir a transferência dos seus ativos, tá bom? Mas o dinheiro que está na corretora, se tiver dinheiro parado na corretora, aí sim você corre o risco, porque não tem a cobertura do FGC. E uma pergunta que muitas pessoas se fazem, e eu acho que é o maior medo na hora de investir na Bolsa de Valores, é se a empresa falir. Se o patrimônio da empresa se extinguir antes do pagamento aos acionistas, podem realmente não recuperar o seu capital. E acionistas preferenciais ou ordinários não respondem pelas dívidas contraídas pela empresa. Se a empresa decretar falência, assim que ela decretou falência, ela é parada de negociar na Bolsa de Valores. As ações já não são negociadas. Quem tinha as ações perdeu o seu capital, mas continua sendo sócio da empresa. Então, essa empresa ela vai liquidar todo o patrimônio dela para tentar pagar as dívidas e tentar pagar os acionistas. E existe aquela hierarquia dos acionistas, e os últimos que são pagos, se sobrar alguma coisa depois de tudo isso, são os acionistas, são os pequenos investidores. E também entra na hierarquia do tipo de ação que você tem. Se você tem uma ação
preferencial, você vem antes da ação ordinária para receber os dividendos que esporadicamente pode ter restado. Mas o que eu te falo? Se você escolhe o teu ativo, confia na tua empresa e acompanha a sua empresa, você não vai deixar o teu dinheiro ficar lá se a empresa está com uma má gestão ou se está com algum sinal de falência. Você vai tirar o teu dinheiro antes e deixar de ser investidor daquela empresa. Por isso que a gente bate tanto na tecla de conhecer o seu ativo, não ir pela opinião dos outros, para investir o teu dinheiro, mas conhecer e saber aonde você está pisando, aonde você está investindo, para entender qual que é o momento de entrar na empresa e qual que é o momento de sair da empresa. A intenção é que você conheça a empresa que você quer se tornar sócio, sócia, conheça o fundo imobiliário que você quer ser cotista, para pensar no longo prazo, para pensar em crescer junto com essa empresa, em crescer junto com esse fundo. Te vejo na próxima aula.